Bom, boa tarde. Esse seria o nosso grupo, composto por Ana Maciel, Larissa, Jefferson Wesley, o Roberto e eu, Luiz Otávio. E, bom, o título do trabalho que a gente utilizou como referência, ele traz justamente a questão da determinação do talho em folhas de plantas vegetativas próximas a áreas industriais, por espectrometria de pressão atômica de forma de grafite, após a utilização do sal na extração de ponto de nuvem. Então, pode pular. Esse, no caso, seriam os autores do trabalho, Norbacha Meravali, Madhavi e Sarayan. Bom, o artigo ele acabou sendo publicado na revista Spectroquímica Acta, na parte B. Bom, pode pular. Como introdução, ele traz justamente a questão dos metais nessas áreas, onde ele trouxe também a área numa região metropolitana, na Índia. E ele fala justamente da questão do talho, até por conta dele modificar a célula dessas plantas, e que quando ingeridas podem ocasionar câncer e também acúmulo em nosso corpo. Bom, além disso, ele fala também da questão dos níveis de talho, onde no solo ele é recomendado estar entre 0,3 e 0,7 microgramas por grama, e em água 1 a 10 picograma por ml. Além disso, ele pode ser encontrado no grau de oxidação 1 e 3. Ele fala também da questão do monitoramento, até por conta de ser tóxico. E o trabalho ele acaba sendo muito pioneiro, até por ele unir a questão da extração de ponto de nuvem com modificadores permanentes, como o zircônio e o irídio. Pode pular. Bom, meu nome é Roberto, eu vou falar aqui um pouco da introdução dos materiais que ele usa, da instrumentação. A concentração do talho ela foi determinada num aparelho de alta resolução e em tubos de grafite pirolítico aquecido transversalmente. O mostrador desse aparelho é um MP060 e ele contém uma lâmpada de arco curto de xenônio e o ponto de operação dela é de 300 watts. Ele tem um monocromador duplo de alta resolução composto por um prisma e um monocromador de grade, Echelon. E esse monocromador ele fornece uma banda espectral de pixel de aproximadamente 2 picômetros até 200 nanômetros. Foi utilizado um dispositivo de carga linear acoplado com 588 pixels por 200, e essa placa ela tem aproximadamente 4 centímetros quadrados. A linha de analítica que ele utilizou para a determinação do talho foi de 273,7870 nanômetros. Foi usado para medir a absorvância do talho e foi usado um pixel central e 2 pixels laterais. No caso, ele utiliza mais ou menos um como referência ali. O gás de curva foi o argônio e a pureza dele foi de 99%. E sobre o digestor, ele usa um digestor Mars XP 1500 com um recipiente PTFE, que é onde que pressuriza as amostras. Pode passar. Bom, os reagentes é o que está na tela. Ele usa água ultrapura com a condutividade de 18,3 megaohm. As soluções de ácido clorídrico nítrico, o surfactante X100 Triton X100, o sal, o metanol, que é para diluir as amostras. Ele usa também as amostras padrões e ele usa amostras de campo. Para estudo de interferência, ele usa esses compostos metálicos, o cádmio, o cobalto, o níquel, o chumbo, e ele usa alguns metais como o flúor e o fosfato. E só para fins didáticos, também ele ambientaliza todos os aparelhos com ácido nítrico a 20% durante 6 horas, depois é lavado com água ultrapura. Bom, vou falar um pouco sobre o procedimento experimental. Ele pega amostras de campo de 200 e 300 miligramas. Depois delas moídas, tudo certinho, ele mistura com 3 ml de ácido nítrico, descansa ela por 1 hora, depois eles colocam num recipiente de alta pressão para a digestão delas. Eles seguem uma programação em 3 etapas, de 100, 150 e 200 graus Celsius, por tempos espaçados de 5, 6 e 10 minutos. E a potência de operação é de 600 watts e a pressão dentro do tubo é de 800 psi. Após essa digestão, ele dilui essa amostra com água ultrapura até formar 10 ml. O pesquisador ele comenta também que o uso do ácido nítrico para fazer a digestão, ele elimina o uso de agente quelante no ponto de extração de nuvem. E isso daí é um processo que é bom para a natureza, ele utiliza menos reagentes para fazer esse estudo. Pode passar. Bom, agora falar um pouco sobre o procedimento de revestimento do modificador. O revestimento do tubo pirolítico é um procedimento que reveste o tubo no processo de atomização. E os modificadores comuns, como o paládio, não demonstraram qualquer eficiência para esse estudo. Então, ele estudou o zircônio e o irídio. O tubo pirolítico de grafite foi estudado com esses 2 modificadores variando, né? Ele colocou primeiro o irídio, o zircônio. Ele viu que a absorvância chegou até 100, depois mostrou constante. Depois ele colocou o irídio, que é essa curva menor aí embaixo. E aqui embaixo está uma imagem ilustrativa de como que seria o tubo de grafite, onde fica a amostra
depois de atomizado. Pode passar. Agora, falando sobre o procedimento de extração de ponto de nuvem, ele pegou alíquotas de 2 e 3 ml, já da amostra retirada lá do digestor e diluída em água. Aí elas foram tratadas com ácido nítrico e ácido clorídrico na concentração de 10% volume-volume para ácido nítrico e 5% volume-volume para ácido clorídrico, para obter o grau de oxidação do talho 3. Foi adicionado também 0,3 ml da concentração de 30% massa-volume do sal e 1 ml do triton X100, o surfactante. E depois ele completou essas amostras até formar 10 ml com água ultra pura, miliquê. Essa solução foi misturada durante 2 minutos e aquecida até 90 graus. E após 10 minutos, foi obtida a fase com rica em micelas. Acho que seria esse o termo. Foi obtida 0,2 ml dessa fase. E como ela é uma fase muito viscosa, ela foi diluída em metanol para aumentar a viscosidade dela. E em seguida foi realizada a análise no atomizador. Pode passar. Agora a gente está falando dos resultados das discussões, né? E falando do procedimento de modificação do tubo pirolítico, o modificador convencional de paládio, de paládio não demonstrou eficiência. E em amostras de 50 nanogramas por ml de amostra padrão que ele obteve, ele não teve absorvância nenhuma. Então foi aplicado esse modificador permanente, né, de zircônio e irídio. Os resultados mostrados na figura aí, dá para descrever como que foi o comportamento desse novo estudo. Se você reparar na curva de zircônio, até 100 microgramas, ele teve uma constante. Já na curva de irídio, foi com poucas quantidades, ele teve uma crescente, até 20 microgramas. Como ele viu que na região onde se mantinha constante, ele fez o estudo da combinação dos dois. E o pesquisador ele comenta também que o estanho é um material bom para fazer esse tipo de estudo. Só que em referências que ele utilizou para pesquisar, o máximo absorvância do estanho encontrada foi de 0,5, 0,150 na absorvância. Só que no estudo dele, ele alcançou a absorvância de 0,18. Então ele mostra que o estudo dele é mais eficiente. Pode passar? Agora, para estudar os efeitos das concentrações dos ácidos na sensibilidade do talho, foram analisadas as concentrações de 0 a 50% volume-volume e os resultados mostrados foram mostrados na apêndice S1, que a gente não teve acesso. Os estudos da sensibilidade na absorvância foram feitos em tubo de grafite, com o modificador permanente já do zircônio de irídio. Foi observado que a absorvância de 0,182 para 5% de ácido nítrico, e esse valor caiu quando ele aumenta a concentração até 50%. Então, o aumento da concentração de ácido nítrico a partir de 5% reduziu a absorvância. No caso do HCl, com a absorvância de 0,2, não, com a concentração de 0,2% volume-volume, foi observado também uma crescente. Uma crescente não, na verdade foi observado a absorvância máxima para essa concentração. A absorvância foi de 0,122 e diminuiu drasticamente também quando ele aumentou para 50% da concentração volume-volume. Ficou acho que 0,002, é isso mesmo. Daí o pesquisador ele comenta que esse fato é observado porque os analitos, o analito, quando ele aumenta a concentração dos íons cloreto e o de nitrato, formam compostos que são voláteis a baixas temperaturas, como o tetranitrato de talho e o cloreto de talho. Eles são voláteis a 37 graus, o nitrato, e o do cloreto ele é volátil a 100 graus. Então, nesse período da secagem e atomização, ele se perde antes mesmo de secar a amostra. Então, nesse caso, o pesquisador ele recomenda diminuir a acidez e em banho-maria, que a recuperação desse talho é de 40%. Pode passar. Falando um pouco agora do programa de atomização, a programação da temperatura no processo de atomização é uma etapa, uma das mais importantes para análise em absorção atômica. Ela consiste em você obter valores fixados e variar, para você ter os melhores parâmetros de curva, tempo de exposição e temperatura na análise, na atomização, no caso. Para um programa de temperatura convencional, foi observado que a perda de talho no período de secagem, ela foi bastante. Então, o que ele fez? Ele juntou essas duas etapas. Pode verificar aí no primeiro quadro que o drying e o pyrolizing estão juntos. Então, não teve o tempo de descanso nessa etapa. Foi junto. Ele fez a pirólise e a secagem no mesmo programa.
e a atomização foi a 1.500 graus. A curva de rampa, no caso da pirólise ali, da secagem, foi 100 graus Celsius por segundo, e na atomização foi de 1.000 graus Celsius por segundo. E o estudo dessa fixação e variação para a etapa de pirólise e secagem foi 250 graus Celsius a 600 graus Celsius, e na atomização foi de 1.300 graus Celsius a 1.800 graus Celsius, chegando a um valor ideal, segundo o pesquisador, de pirólise, foi de 350 graus Celsius na secagem de pirólise, e 1.500 graus Celsius foi na atomização. Pode passar? Agora, falando sobre os efeitos da concentração do ácido na extração do ponto de nuvem, segundo a temperatura de extração. Quando utilizando o método de separação e turbação de micelas, é preciso estudar o efeito da temperatura da amostra. Por isso, o pesquisador ele estudou os efeitos das concentrações dos ácidos de 0 a 50%, do nítrico e do clorídrico, para ver o quanto que ele extraía de analito no ponto de turbação. Para o HCl, a temperatura aumentou linearmente com um acréscimo da concentração de 0 a 20%. E depois a temperatura aumentou bastante quando ela passou de 20%. Ela chegou até 100 graus Celsius. Já no HNO3, ela também aumentou, só que não linearmente, de 0 a 20%. Porém, quando ela chegou até 50%, a temperatura caiu. Aí o pesquisador ele fala que isso se dá pelas repulsões dos íons na amostra, porque os agregados da micela, eles têm cargas negativas e No ponto de íons também têm turbação. carga negativa. E a repulsão entre eles são diferentes, quando é no cloreto e quando é no nitrato. Ele fala que o cloreto... Não, ele fala que o nitrato é diferente porque ele tem uma nuvem eletrônica mais espessa. E o volume do íon também é maior. Ele fala que é um efeito estérico. E isso daí demonstra, pelo estudo, que você pode fazer a extração de ponto de nuvem até em temperaturas mais baixas, como temperatura ambiente. Pode passar. Agora, falando sobre as interferências do estudo, aí está até a quantidade e os elementos. No caso do magnésio e do cálcio, até 1 grama por ml não surtiu efeito. No caso do cobalto, níquel, ferro e chumbo, e o cádmio foi de 0,4 grama por ml. 3 miligramas por ml foi nos ametais. O flúor e o fosfato, no caso. E segundo o estudo que ele faz dos outros tipos de método para determinar o talho, o dele, sem sombra de dúvida, pela análise do gráfico, é uma das mais eficientes. Por quê? O tempo de exposição da amostra é de 20 segundos. Nessa tabela, não tem nenhum tempo melhor do que o dele, a não ser aquele de 5 segundos. Só que o de 5 segundos, o LOD, que é o limite de detecção, é muito maior do que o dele, o erro, no caso. O dele é de 0,05% e o desse estudo é de 5%. Então, dentre todos que tem ali, o dele, sem sombra de dúvida, é o mais eficiente, o mais seletivo, mostra a alta seletividade, né, do método. Pode passar? Falando agora sobre a figura analítica do mérito, né? A curva de calibração que ele utilizou foi de 0,2 a 5 nanogramas por ml. O coeficiente de determinação que é o R ao quadrado, foi de 0,995085. É uma medida estatística que é usada para avaliar a qualidade do ajuste de um modelo de regressão, e ele varia de 0 até 1. A massa que ele utilizou como sendo a massa zero, a massa de referência, foi de 12 picogramas, e a absorvância dela foi de 0,0044. O LOD é o limite de detecção do método, que nada mais é que 3 vezes o desvio padrão de 10 medições, ficou entre 0,05 nanograma por ml, que está lá no quadro que passou, e o LOD ficou em 0,17 nanograma por ml, e está nessa tabela aqui, que é a referência dos resultados, né? O LOQ é a menor quantidade de analito de uma amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas pelo método. As amostras padrões que ele utilizou foi foi BCR 060, de plantas aquáticas, a NIST, que é o 1572, que são folhas cítricas. Aqui estão 240 e menos 10 para a certificação, e ele obteve valor de 236, mais ou menos 4 para plantas aquáticas, e as folhas cítricas em 9, mais ou menos 2. E, bom, acredito que seja isso. Uma coisa que faltou analisar é o seguinte: na tabela de resultados, os pesquisadores colocam 2 referências, que é o CPE proposto e o MM-CPE, sob o subscrito B. Esse subscrito B, ele remete a uma referência, a um artigo
dos mesmos pesquisadores. Só que esse artigo que ele referenciou deles mesmo fala sobre a extração de tálio em águas régias assistidas por micro-ondas e amostras de sedimentos e cinzas volantes de carvão e determinação livre pelo mesmo aparelho de ETAAS, de fonte contínua. E se você reparar, os resultados foram praticamente idênticos, dadas as condições e as quantidades de analito analisada. Então, ele consegue provar 2 vezes que o método dele é seletivo e eficaz.